Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Tem aqui o Globo Esporte com uma matéria sensacional, emocionante sobre o Botafogo e a classificação para a final que ocorreu ontem. Temos aqui muito mais conteúdo. Temos RJ1, temos ESPN, temos aí o Band Esporte, temos tudo para vocês sobre Botafogo e Peñarol e a classificação para essa inédita final de Libertadores. Mas antes de tudo isso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. O torcedor volta a sorrir com o time no estádio Newton Santos. Enfim, o Botafogo deixa 2023 para trás. Conquista a tão sonhada vaga da Libertadores. 7 anos depois, está de volta à competição. Mais do que nunca, o Botafogo precisa do apoio da sua massa. A atmosfera tá única. Tá demais o clima aqui no Newton. O Botafogo passou, meus amigos. O maior esporte do planeta está diante dos nossos olhos, apresentando altíssimo nível e altíssima voltagem também. Tem que seguir. E é o Botafogo do Arthur Jorge. Explode a torcida do Glorioso no Brasil inteiro. O Glorioso passou. Segue o baile, tirando o Peñarol para dançar. Aula de futebol, meus amigos. Que é um show do Botafogo no Newton Santos. Noite de Libertadores, noite de gala de Conmebol Libertadores. Reluz a estrela solitária. Boa tarde, gente boa! É tempo de Botafogo, sim! Botafogo que perdeu para o Peñarol 3-1, mas e daí? Botafogo está na final da Libertadores da América pela primeira vez na história. Vamos ter decisão brasileira pela 4ª vez em 5 anos, dessa vez Botafogo e Atlético Mineiro. Claro que daqui a pouco a gente vai falar muito disso, mas para começar, o empate do Flamengo. É tempo de Botafogo. O time está na final da Libertadores pela primeira vez na história. Depois daquele 5-0 na ida, parecia que ia ser tranquilo. Mas os botafoguenses ficaram apreensivos ontem. General Severiano, no Rio de Janeiro. Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Mais de 2.300 quilômetros de distância. Os dois lugares, a torcida do Botafogo sofreu. Nada pro Botafogo é fácil, nada é fácil. Quem estava em Montevidéu desde cedo sentia insegurança e medo. Os torcedores relatavam um clima de hostilidade nas ruas, reflexos do triste episódio de violência que envolveu brasileiros e uruguaios na zona oeste do Rio na semana passada. Chegando aqui, não vou participar do jogo, vamos participar, violência, não usa a camisa do Botafogo na rua. Bastante preocupado. Primeira vez que estou colocando a camisa do Botafogo na viagem, mesmo assim com uma camisa preta no bolso. Nós tivemos que remontar uma logística focado em conseguir levar a maior parte, o maior número de torcedores do Botafogo em segurança para o estádio. Os ônibus vão e voltam para a torcida do Botafogo. Então, por favor, calma e paciência. Vai todo mundo chegar em segurança no jogo. E dali, meu fogão! A gente tá baixado porque tacaram pedra na gente, tá todo mundo abaixado aqui agora. Jogaram pedra no ônibus, alguns ônibus tiveram vidro atingido, foi um clima de tensão, mas no final das contas acho que a galera tá chegando bem. Sãos, salvos e com a frase da moda na ponta da língua. É agora o nosso momento. É tempo de Botafogo. É tempo de
de Botafogo, a torcida não para de cantar. O que me trouxe aqui foi acreditar que esse sonho pode ser realizado, que é o Botafogo conquistar a glória eterna. A segurança do estádio foi eficiente, bem planejada. As duas torcidas ficaram separadas, vejam, por uma longa distância. Assim, os torcedores do Botafogo puderam acompanhar a partida sem sobressaltos. A não ser quando o Peñarol atacava. E olha o Maestro, pegou de direita, acabou pegando bonito, mas a bola foi na direita do gol do John. O capitão tentou bater cruzado. Mais uma vez o domínio, Sequeira vai bater pro gol. Maestro, número 28, abre o placar para o Peñarol. Botafogo, tá 1-0 agora. Faz a sua parte, só a sua parte. Em General Severiano, estava complicado até para piscar os olhos, tamanha apreensão. As unhas já não davam conta. A situação tá tensa, o time tá nervoso, a bola não parou, parecia uma pelada, tem que manter a calma, botar a bola no chão. Tomar cuidado para não levar mais gol. Mas já 30 minutos do segundo tempo. 30, é. Chegou no Baez, ele bate forte de pé direito. Baez outra vez de pé direito e de fora da área. Marlon Freitas devolveu a Almada. É tempo de Botafogo. A gente merece ser campeão de ano. Vai o Peñarol de novo e o gol. Batista. Nada com o Botafogo é fácil, nada é fácil. Reluz a estrela solitária. É tempo de Botafogo. Na final da Copa Libertadores 2024. A gente viu o Botafogo sofrer tanto, passar por tanta coisa e chegar até aqui agora. Não tem preço, não tem preço. A gente está esperando durante muito tempo. A gente vai para a Argentina e vai voltar com esse caneco. E ó. Euforia também em General Severiano. O céu é o limite para o Botafogo. E o lugar para onde olham em agradecimento. Vieram os abraços, momento para perceber que ninguém está sozinho no planeta. A festa essa é de uma estrela solitária mesmo. É um sorriso de alívio, na verdade. Porque isso é ser Botafogo. A gente não pode se distanciar do nosso DNA. Tem que sofrer até o final. Mas vamos lá, o final será feliz. General Severiano, muitos torcedores foram direto para o aeroporto do Galeão para receber o Botafogo. O time desembarcou no Rio hoje de manhã. Aqui não dorme! Não dorme! Não dormi e nem vou dormir. Só vou dormir quando o Botafogo for campeão. Quem for campeão, dorme só ano que vem! Um mês até a decisão. Até lá, dá tempo para descansar. Começar tudo de novo. Tu és o glorioso, não pode perder! É assim mesmo, como é que dorme, né? E ó, terça-feira já tem clássico no Newton, Botafogo e Vasco ao vivo na Globo, depois de Mania de você. O Botafogo firme na liderança e o Vasco sonhando, sim, com vaga na Libertadores do ano que vem. E também, ó, pela Copa Sul-Americana. Olha o que vai acontecer no dia 30 de novembro no Monumental de Núñez. Teremos time brasileiro campeão pela 6ª vez seguida, decisão brasileira pela 4ª vez em 5 anos e time carioca na final pela 3ª vez consecutiva. Brincadeira, hein? Jogaço vai ser Botafogo e Galo. Peñarol até tentou, mas a missão era quase impossível. O Fogão tá na final. O mais tradicional dos palcos uruguaios, fervendo com a pressão luminosa de uma torcida apaixonada. Demonstrando no centenário de Montevidéu o orgulho, apesar da enorme desvantagem que o Peñarol trouxe do primeiro jogo no Rio. Do lado alvinegro, um pedido de paz, depois de uma semana cheia de tensão e que teve violência até momentos antes do jogo. Chegámos ao estádio com vidros partidos e com jogadores a ser atingidos por pedras dentro do autocarro. Portanto, tudo isto nós temos que afastar e olhar para aquilo que é o jogo, mas a verdade é que isto tem impacto. Arthur Jorge tentou calcular bem o impacto das decisões dele num cenário confortável. Podendo perder até por 4 gols, escalou um time misto. Dos 5 pendurados, apenas o goleiro John começou entre os titulares. E precisou redobrar o cuidado. Uma reposição mais demorada poderia render um amarelo e tirar o goleiro da final.
Eu queria segurar um pouco pro time dar uma respirada, mas aí alguém ia lá e lembrava, eu tinha que acelerar o jogo. Queria esfriar um jogo tenso pro Botafogo desde o início. Baez, com espaço, chutou cruzado bem perto do John. Acabou pegando bonito, mas a bola foi na direita do gol do John. Num primeiro tempo sem muita inspiração, uma bola parada poderia ajudar. De falta, Alex Telles passou perto. Impressionante onde passou a bola do Telles. Depois, Savarino que ameaçou o goleiro Aguirre. Pro gol, a bola foi na direita do gol. Só que muito mais perigosos estavam o Léo Fernandes e o Baez. Com liberdade, decidiu mandar um chutaço de bem longe. E não deu pro John. Num chute sensacional do Baez de fora da área. Léo Fernandes, sempre ele, mandou na cabeça do Pérez. E a bola foi da trave pro Danilo, depois Marlon, maior confusão. É uma pressão impressionante do Penharol. Você vê que o Danilo ele vai tirar, a bola bate no Marlon. O Penharol deixava o Botafogo desconfortável. Não conseguimos jogar na primeira etapa, tivemos muita dificuldade. Em outro escanteio, Léo Fernandes e Pérez tentaram de novo. Essa cabeçada parou no John. Foram 15 finalizações do Penharol e 4 do Botafogo no primeiro tempo. O clima esquentou no intervalo. O goleiro Aguirre acertou o John e acabou expulso. E aí ele vem na minha direção, eu saio, levanto o braço e ele acaba dando um pisão em mim muito forte. Arthur Jorge começou a mexer no tabuleiro para mudar o jogo. Voltou com Almada no lugar de Matheus Martins. Mas foi com Marlon Freitas que o Botafogo ameaçou. A bola subiu e saiu! Poderia ter melhorado para o Botafogo quando o árbitro Piero Maza Gomes marcou pênalti após a bola bater na mão do Rodrigues. Aí Almada vai tentar a jogada por dentro pro Tiquinho. Ele reclama de um toque, voltou. Vitinho dominou, o juiz vai marcar o pênalti. Ele vai marcar o pênalti! Mas depois de analisar no VAR, mudou de ideia. Como na sequência do lance a bola sobrou para o Vitinho, os jogadores do Botafogo reclamaram que a marcação interrompeu uma chance de gol. É uma precipitação do árbitro ao marcar penalti e não deixar conseguir concluir a jogada que terminou em golo, portanto uma coisa ou outra tinha que ser marcada. Depois a bola foi viajando pelo alto até chegar novamente ao Baez, que mais uma vez mandou fora do alcance do John. A tensão aumentou. Matheus Ponte levou um amarelo depois da entrada no Hernandes. E um minuto depois, outro por uma falta dura no Baez. Mais um expulso no jogo. A necessidade fez o Arthur Jorge arriscar mais. Chamou um dos pendurados poupados, Alexander Barbosa. Quando o Arthur chamou aí, eu fiquei com muito medo. Tratei de jogar com calma. Mas estava difícil para os alvinegros manterem a calma. Depois, um cruzamento esquisito, muito alto, virou um susto para o John. Aos poucos, o Botafogo se tornava mais perigoso. Tiquinho deu um lindo lançamento para o Marlon Freitas e ficou diante do goleiro De Amores, mas não passou por ele. Que chance, Marlon Freitas! Já no fim do jogo, o calmo Barbosa lançou a Almada, que avançou ligeirinho. Viu o Marlon Freitas acelerando e, junto com ele, enfim, construiu um gol no melhor estilo Botafogo. É tempo de Botafogo! Bota o glorioso na final da Libertadores! Nem assim o Penharol se entregou. Mais uma vez incomodou pelo alto com Pérez e Facundo Batista. Comemoração cheia de emoção. Reluz a estrela solitária. Mas nada que se compare ao que viveram os jogadores do Botafogo. Na final da Copa Libertadores 2024. Um sonho para nós, para o torcedor também. A gente batalhou bastante, sofremos muito esse ano, com jogos difíceis, com decisões fora de casa. E a gente foi amadurecendo cada vez mais. A espera foi longa. A história do Botafogo na Libertadores começou em 1963. E na sexta participação, enfim, os torcedores alvinegros puderam comemorar a classificação para a final pela primeira vez. Um jogo muito difícil, né? Uma equipe do Atlético Mineiro muito qualificada, mas a gente vai dar o nosso melhor para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar esse título e ainda
né, colocar o nosso nome na história. Ainda falta um passo até a taça, mas realizar um feito inédito também tem sabor de uma enorme conquista. Temos a estrela solitária. É tempo de Botafogo na final da Copa Libertadores 2024. Um feito para a gloriosa história do Botafogo. Então pode comemorar, torcedor do Glorioso. Que esse que o Arnaldo falou, não, a Libertadores do Galo foi melhor que a do Botafogo. Eu acho que tem discussão. Pô, o Botafogo saiu lá do pré-sal, 2 pré-Libertadores, começou isso, mal, né? deu uma reviravolta, se classifica em primeiro e vai, pega o São Paulo, pega o Palmeiras. Não é pouca coisa. Então, acho que você pode pesar os dois lados. Quem é mais importante, né? Eliminar São Paulo e Palmeiras é importante? Muito. Então, a gente... Desculpa te interromper, rapidinho. O que é mais difícil, eliminar São Paulo hoje ou eliminar o Fluminense campeão da Libertadores? Qual a diferença? Não, a diferença é que o Botafogo eliminou 2, um deles favorito, que era o Palmeiras. Eliminou o São Paulo, que era o campeão da Copa do Brasil. Eu discordo do Arnaldo, hein? Grande. E se a gente está falando de um campeonato que é completamente dominado pelos brasileiros, quanto mais brasileiros você pegar, pior. O Atlético depende, né? O Atlético pegou, fora os brasileiros, pegou brasileiros no caminho, pegou o River Plate. E não pegou era o River Plate. esse aí, enfim. É isso aí. Não, é o Penharol. Acho que não é um negócio escrito na pedra. Qual caminho foi mais difícil? Eu acho do Botafogo. Eu só salientei isso porque a impressão que a gente tem é que o Botafogo é bem melhor do que o Atlético. Eu só estou ressaltando que a Libertadores do Atlético foi muito mais linear do que a do Botafogo. Não, essa é uma segunda discussão. Quem é melhor, a gente vai saber quando eles jogarem. Mas qual caminho foi mais difícil, eu acho que foi do Botafogo. Ele chegou, abriu os presentes de Natal, entregou os presentes para todo mundo, ficou só as caixas. Aí você vai olhar as caixas e ver quem ganhou o quê. A minha ou é meia ou é cueca, que é o velho só ganha meia, cueca ou lenço. Entendeu? Ou guarda-chuva que a minha tia me deu aquela vez. Então, Depende do ponto de vista, depende de onde eles partiram. O Botafogo fez um início ruim de Libertadores, fase 1. Depois se recuperou. Quem tem mais elenco, Botafogo ou Atlético Mineiro? Para mim tem o Botafogo. Quem tá jogando mais agora, mais seguro, é o Galo. Não é o jogo de ontem. O jogo de ontem é atípico, gente. O jogo de ontem é completamente diferente. O que a gente tem que comparar, na minha visão, é Botafogo e Penharol no Engenhão, no Newton Santos, Atlético Mineiro e River Plate na MRV. Para mim, essa é a comparação mais doce, mais válida, com mais equilíbrio de chances. E acho que nesses 2 jogos, o adversário do Atlético Mineiro é mais difícil que o do Botafogo. A vitória do Botafogo foi construída em 30 minutos de desequilíbrio. Percebemos que não há tanta diferença assim entre Penharol e Botafogo para 6-3 no confronto dos dois times. E o Botafogo e o Galo, o Galo solapou o River. Os 2 jogos. Não correu risco. Fez 2 jogos de campeão de Libertadores. Segura atrás, né? Contra um adversário muito difícil. Enfrentou tudo que enfrentou. Lá no estádio cheio, repleto, não meio estádio. Mudou tudo lá pro Botafogo. Teve uma coisa que já estava definido. Então, eu não levo em consideração o jogo do Botafogo de ontem. Para mim, não importa. Entendeu? Você pode prestar atenção a uma outra coisa. O John errou numa bola, não errou na outra. Isso é detalhe. O que eu vejo é que neste momento, o que vai pesar contra o Botafogo é o ponto que o Arnaldo pegou e que para mim é o principal. É o ineditismo. É um time que foi formado, reformulado de um ano para cá e que o seu torcedor está em êxtase. E isso é um respeito que eu tenho que ter com o torcedor do Botafogo, que ele saiu de Série B, falência, não tem dinheiro para nada, passando vergonha ano a ano, para um quase título brasileiro,
né? E agora, um vice-campeão, não foi nem vice, né? O Botafogo despencou no final. E agora tem a perspectiva de ganhar um campeonato que vai levar o Botafogo para outras discussões, para outro lugar, como diria Bruno Henrique, outro patamar. Se o Botafogo ganha a Libertadores, ele vai para o Interclubes no final do ano e para o Super Mundial ano que vem. O Botafogo é o que o Textor quer. Daqui a pouco vocês vão prestar atenção no qual o significado disso para o Botafogo. Agora, esse ineditismo, a palavra é um pouco comprida, ineditismo, é que me faz pensar como que o Arthur Jorge vai trabalhar mentalmente esses jogadores para uma partida daqui 30 dias. Então vamos lá, se o Hulk tem uma distensão, é difícil. Não dá pra prever nada. Se fosse quarta-feira o jogo, beleza. Vamos falar sobre ele. Daqui um mês, cara, são 4 semanas. Tá? 4 semanas e mais 2 dias. Mais um dia que é a sexta-feira. Hoje é dia 31, a final é dia 30. Certo? Até lá, estruturalmente, o Botafogo me parece mais apto do meio para frente. E o Atlético Mineiro me parece mais Copa, mais jogo, mais decisão, de ser um time mais forte, mais coeso defensivamente. Jogo único, cara, tem milhares de detalhes que são fundamentais. O árbitro, o escorregão, o goleiro, a noite mal dormida, o histórico de não ter vencido. Esses jogadores do Botafogo têm que começar a marcar uma história, né? Um dos seus principais jogadores é um moleque da base da seleção da Argentina, né? Que é o Almada. Então, cara, tem tantos ingredientes maravilhosos que, para mim, a classificação foi absolutamente justa das duas equipes. Construíram a campanha e vão fazer uma final inédita e maravilhosa, cara. Isso também será um assunto pra gente, Zupac, ao longo desse F360, porque o que a gente tem vivido aqui nesses dias em Buenos Aires é decisões, muita expectativa pros brasileiros e até então estamos voltando na bagagem com Galo na final da Libertadores, Cruzeiro na final da Sula. Para os brasileiros a gente está dando sorte, pelo menos. É isso, Mari. Bom dia turma do estúdio, bom dia ao fã de esportes. É o terceiro desses 3 dias de grandes decisões entre Brasil e Argentina. E antes de mergulharmos até na grande final da Libertadores, que foi definida ontem, né, com a derrota do Botafogo. Mas olhando para o que a gente vai viver hoje, assim, nessa trilogia de semifinais, terça-feira, todo mundo sabia que o Atlético passaria, embora existisse um respeito muito grande pelo que é o River Plate. Ontem, todo mundo sabia que o Botafogo passaria, mesmo sabendo quem é o Peñarol, mas estava resolvido. E no duelo Cruzeiro e Lanús, que estava imprevisível, mas o Cruzeiro era tratado como favorito porque ele é melhor do que o Lanús. Hoje já é um pouco diferente. Está imprevisível pelo empate da semana passada em São Paulo, mas Racing e Corinthians estão, acho que no mínimo, em pé de igualdade. Então hoje é um jogo, acho que em termos de imprevisibilidade, o maior deles das 4 semifinais que tivemos, dos 3 jogos aqui na Argentina. Mas essa é só uma pitadinha do que vai acontecer aqui no cilindro. Antes de acionar também o Rafa, que está direto de Montevidéu, que acompanhou tudo também da classificação do Botafogo ali, o jogo que acaba perdendo, mas com a vantagem muito grande. Zupac, a verdade aqui ainda imprevisibilidade, mas o que a gente tem de garantia então é Atlético e Botafogo na decisão. Essa é a pergunta mais básica para a gente abrir. A gente estava conversando sobre porcentagens. Abel, o pessoal aí no estúdio do F360. A gente estava assim, 55-45 pro Botafogo? Não, mas campo neutro. Mas o jogo único, a situação das equipes, aí tinha gente falando 50-50, no máximo 60-40 pro Botafogo, ou 60-40 pro Galo, como que você avalia? É uma final equilibrada, mas que tem um time que é um pouco melhor do que o outro. Isso pra mim é claro, o Botafogo é melhor do que o Atlético Mineiro, o que não quer dizer que o Atlético é ruim, que não pode ganhar, não. O Botafogo é melhor do que o Galo, mas tende a ser uma final equilibrada. Por que final equilibrada? Porque um jogo só, acho que em 180 minutos,
minutos a vantagem do Botafogo seria maior, mas em 90 minutos é um jogo, é uma batalha, é uma guerra, e o Galo, embora não seja, na minha visão, um time que esteja jogando tão bem quanto o Botafogo, tem um técnico muito bom, tem jogadores capazes de resolver o confronto, vem se defendendo muito bem, é um time muito experiente, então isso traz todo esse equilíbrio. Eu trabalho para 90 minutos nos 55-45 para o Botafogo em termos de vantagem. E só para trazer, ontem eu assisti bastante o pré e o pós dos argentinos aqui da ESPN aqui sobre as duas semifinais. E a equipe que transmitiu para cá, Botafogo e Peñarol, no pós-jogo, ao fazer essa análise prévia da final, deu uma pequena vantagem para o Galo. Opa, mineiro! Por quê? Porque na visão deles, pelo fato de o Galo estar mais acostumado a fases finais de competições sul-americanas, o Botafogo chega pela primeira vez, e isso daria ao Galo uma pequena vantagem. Vai ser equilibrado e vai ser um jogão. Bom, a gente vai entrar também nesses aspectos de experiência, momento, elenco. Antes de acionar pro papo... Eu gosto de uma bagunça. Eu quero chamar também o Rafa aqui pro nosso papo, porque assim, Rafa, a gente começa a pensar nos debates aqui para essa decisão e a conversa já começa a ficar muito assim, o mental do Galo, a experiência do Clube Atlético Mineiro e o elenco recheado do Botafogo. É essa a divisão do perfil das equipes ou tem mais coisa pra gente comparar? Eu acho que tem mais coisa, Mari. Bom dia para você, para o Zupac, para o Abel, para o Eugênio, para o Prates, para o Lúcio, para o Fã de Esporte conectado com a gente no F360. Eu acho que a discussão ela é bem ampla, né? Você pode analisar também outros aspectos, trazer outros elementos para esse caldeirão. Por exemplo, talvez o Botafogo não tenha o elenco para momentos mais agudos que em algum momento se imaginou que teria. Por exemplo, alguns reservas ontem que foram chamados ao combate pelo Arthur Jorge não corresponderam. Matheus Martins, Tietê, Danilo Barbosa. A dinâmica de jogo do Botafogo não mudou. Foi o mesmo esquema, apesar de 5 alterações no time titular. Mas as peças escolhidas para as funções, o próprio Tiquinho na vaga do Igor Jesus, elas não tiveram uma performance à altura. Tanto que em algum momento ele recorreu lá, o Arthur Jorge, ao Thiago Almada, que acabou entrando no segundo tempo e sendo o melhor jogador do Botafogo na partida de ontem contra o Peñarol. Outro aspecto que talvez a gente possa debater envolve uma maior, digamos, diversidade tática do Atlético Mineiro em relação ao Botafogo. O Milito manifestou nos últimos jogos uma capacidade maior de encaixar o seu time àquilo que o adversário propõe do que o Botafogo, que tem um modelo muito sustentável, muito forte, mas me parece um modelo treinado, massificado e unitário. Não sei se tem essa variação. Eu estou com o Zupac no 55-45 pela qualidade de jogo. O Botafogo joga mais bola do que o Atlético Mineiro na média. E a média ela versa sobre 2-3 meses. O Galo chega a essa decisão de Conmebol Libertadores passando por várias situações muito complexas, vários jogadores ausentes em função de contusão, serviços das suas respectivas seleções. O Botafogo também sofreu, mas sofreu menos. E aí, até o jogo de ontem, eram 14 partidas de invencibilidade. E faltam 30 dias, 29, para a decisão que vai acontecer numa linha reta, aqui à minha esquerda, a 212 quilômetros daqui, em Buenos Aires, né? Do outro lado dessa margem, se bem que o Rio da Prata, né, geograficamente, não é propriamente o Rio nesse setor, porque não tem o lado correspondente, a outra aba do Rio. Mas à minha esquerda, 212 quilômetros, em linha reta, fica Buenos Aires. E aí, lá acontece a decisão da Conmebol Libertadores no dia 30. E até lá, meus amigos, e eis um terceiro elemento, ou quarto, que eu queria colocar nesse nosso caldeirão, o caldeirão da Mari, muita coisa vai acontecer. Você tem um Atlético Mineiro disputando uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo e você tem um Botafogo disputando uma final de Brasileiro praticamente contra o Palmeiras. Elementos não faltam para essa reta final de temporada para as duas equipes. Ô, Rafa, e eu quero até falar... O Eugênio Leal, me ajuda, Eugênio, porque assim, Diga, quando a gente Mari. pensa em final de Libertadores e tem muita coisa pra acontecer, o quanto que... o que as equipes fizeram na semifinal afeta numa decisão, ou pela distância do tempo, pela condição do jogo. Dá pra falar assim, o Galo saiu mais fortalecido do jogo, o Botafogo saiu pelo 5-0, ou isso pouco vai entrar na conversa quando a gente pensa que o jogo é daqui a... Que dia que é hoje? Um mês. Um mês. Um mês. Pense bem para você responder, porque você está no F360 e você está também no Caldeirão da Mari. Por favor. Arrebenta aí. Loucura, Ô, Mari, eu loucura, acho que é a segunda opção. Eu acho que pouco importa, são adversários diferentes, são dinâmicas diferentes, né? De jogos em ida e volta. Agora é um jogo só. Nesse período, daqui até lá, a gente vai ter um encontro entre eles pelo Campeonato Brasileiro, que eu acho que pode
indicar algumas tendências do que virá a acontecer mais tarde na final da Libertadores. Tem que ver, nesse período, como é que os times vão se projetar, se vai ter jogador lesionado. Às vezes você perde um jogador importante nesse período. Se vai ter isso, né? Tomara que não. Mas pode acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Vira essa boca para lá. Isso vai gerar no desempenho da equipe e na armação da equipe. Até retornos, né, Eugênio? Também. Porque assim, o Zarate está se recuperando agora de lesão, uma outra peça, um trunfo pro Milito, por exemplo. O Eduardo no Botafogo. O Eduardo no Botafogo. O próprio Júnior Santos. O próprio Júnior Santos, São jogadores que podem abrir o leque, né? Oferecer novas situações. Então, eu acho que é um período muito distante. Eu lembro sempre, Mari, daquela final entre Flamengo e Palmeiras. Acho que naquela ocasião a distância foi ainda maior entre a semifinal e a final. E durante aquele período, havia momentos em que o Flamengo estava mais forte, daqui a pouco o Palmeiras era mais forte, daqui a pouco voltava o Flamengo. E quando chegou na semana da final, o Palmeiras chegou mais forte para a decisão e acabou levando o título. Então é muita distância, é muita coisa que vai acontecer daqui até lá. Nesse momento, eu acho que não tem, assim, ficar conjecturando aqui quem tem vantagem. Tem vantagem nenhuma. São dois times muito bons, muito fortes, que vão para um jogo único, mata e que tudo pode acontecer. Eu tô com o Eugênio, Mari, Zupac, Rafa e amigos. Não costumo muretar, mas hoje eu tenho que muretar. Já que eles falaram em porcentagem, hoje é 50-50. O Botafogo já mostrou um futebol mais vistoso, é verdade, tem mais elenco. Quando você tem mais elenco, eu acho que conta muito mais numa temporada, num pontos corridos, mas num jogo só, não dá para menosprezar um time que tem Hulk, Paulinho, Davidson, Arana, Scarpa. Para mim, hoje é pau a pau. Mas dizer pra que mim, o Botafogo hoje é levemente favorito, não menospreze nada o 50-50. Atlético. Muretei bonito, diga, Rafa. Não, Moreto, sim. Eu acho que essas influências pratianas no programa, elas são constantes, né? Cada vez mais acentuadas. Eu estou decepcionado com os amigos, inclusive, porque eu esperava um pouco mais de ousadia e alegria. Você dizer que o Botafogo tem um leve favoritismo, que é o caso da minha opinião e a opinião do Zupac, não sei se também é a da Mari, do Lúcio, a gente dizer isso em relação ao contexto da final, não desmerece o Atlético Mineiro. É um favoritismo pequeno. Não. E o bom do futebol é que é o esporte coletivo que Rafa, derruba os favoritismos prévios, né? Mas no Racing e Corinthians eu vou ousar aqui. E assim... Aí eu quero ver, hein, Abel, mas eu acho que até o torcedor atleticano, ele também não gosta da ideia do favoritismo. Não né? me diga que eu vou ganhar, ele trabalha muito bem, eu conheço Não muitos atleticanos que eles... A vantagem pode ser 3-0, 4-0, 5-0... Calma, não, eles são favoritos, deixa quieto. O torcedor do Atlético convive bem com essa ideia. E eu acho que também o que muda a nossa avaliação, ou também coloca uma certa cautela na nossa avaliação, que não é muretar, Abel, eu vou passar pano pra você hoje, é que também, eu acho que o jogo único traz isso. Claro que Quando sim. você pensa em dois jogos, você pensa num Botafogo muito confortável no Nilton Santos, e você pensa, por exemplo, num Botafogo, para pensar num favoritismo do Botafogo, muito confortável também jogando em transição. Sim. Um Galo, que também sabe jogar muito bem fechadinho, mostrou nessa Libertadores, fora de casa, e fazer o seu jogo dentro de casa, o jogo único é o dia. É o dia, e olhando assim pro time do Galo, e aí eu acho que onde há uma pequena diferença a favor do Galo nas duas equipes hoje, o sistema defensivo, o que não quer dizer que o Botafogo esteja mal, mas a gente vem olhando para séries de mata-mata, por exemplo, da competição, o Botafogo foi vazado contra o Palmeiras, foi vazado contra o São Paulo, foi vazado contra o Penharol. O Galo parou de tomar gol. Né, o grande, tomou 2, né? 2 em 6 jogos de mata-mata. O Galo tomou um gol do São Lourenço na Argentina, tomou um gol do Fluminense no Maracanã. E não tomou mais. Não tomou do Fluminense na volta, não tomou do São Lourenço na volta. Não tomou do River. Não tomou do River. E isso passa... claro que existem os problemas ofensivos. O River é um time com graves problemas ofensivos. Mas isso, para mim, está diretamente ligado ao trabalho que o Galo fez de janela do meio do ano. Que não foi de jogadores... Não foi um trabalho de jogadores badalados, né? Quando você conta, contratei Lianco, Fausto Vera, Alonso e Davidson. Bernard. E é que o Bernard já estava certo em janeiro, né? Não é uma janela que fala, opa, mudamos o patamar. Como foi com o Cruzeiro, por exemplo. Exato. Como foi com o próprio Botafogo, com o Thiago Almada, outros jogadores, Matheus Martins e outros jogadores. Mas esses caras, são 4 que eu falei, que chegaram no meio do ano, viraram titulares e deram um corpo para um time que era notadamente
técnico e ofensivo, com os caras de frente que o Galo já tinha. O trio de zaga formado por Lianco, Batalha e Alonso virou uma fortaleza pro Atlético Mineiro. E num confronto de mata-mata, num jogo só, contra um time tão poderoso quanto o Botafogo, você ter uma defesa sólida como o Galo vem mostrando, pode travar o jogo, pode mudar a característica do duelo. Então, assim, 55-45 é um jogo equilibrado, é um jogo imprevisível, né? Não tá desmerecendo ninguém nessa conversa, né? E a grande dúvida é quem vai com a camisa número 1, quem vai de listrado. Essa é a mais relevante das dúvidas. Vai o Atlético, tá, gente? O Botafogo já sabe disso, viu, Zupac? É importante até você terminar esse gancho, porque ontem eu conversei com algumas pessoas no informação, a não ser que o Galo não queira. O Galo tem a prerrogativa por ser quem está à esquerda na tabela oficial do Conmebol. O jogo é Atlético Mineiro e Botafogo. Então o Botafogo já sabe que o Atlético tem a prerrogativa de escolher o seu uniforme principal. Então o Botafogo, óbvio que isso vai ser conversado entre as duas equipes. Teremos aquela habitual reunião pré-jogo, né? Que vai acontecer provavelmente umas 2 semanas antes da partida do dia 30 de novembro. Mas o Botafogo trabalha com a seguinte realidade. O Atlético vai jogar de camisa listrada, com o calção preto e o meião branco. E aí o Botafogo vai jogar de camisa branca, com o calção branco e o meião cinza ou preto. E isso aí até versa um pouco sobre a superstição alvinegra do Rio de Janeiro, característica, né? O Botafogo é um clube muito supersticioso, porque o último título que o Botafogo conquistou foi o Campeonato Carioca de 2018 em cima do Vasco, com o uniforme todo branco, né? Então já tem torcedor já imaginando a mesma coisa num nível muito mais elevado, que é ganhar a Libertadores, que foi a primeira vez na história. Então, a menos que o Atlético não queira, jogar com o seu uniforme tradicional, vai ser o Atlético de alvinegro e o Botafogo de branco. O Prates sabe muito da mística, né, Prates? A gente conversa muito sobre a magia, e se o Botafogo gosta... Prates é da magia? Ele é. Ele sabe muito bem, ele conhece quando a gente conversa, a gente sempre fala muito sobre a mística, né? Rafael Prates Copperfield. E se pro Botafogo... vai devagar. Se tá tudo bem pro Botafogo jogar de branco, o Atlético, ele tem uma questão com o uniforme branco, ele normalmente não gosta. Eu fui ensinada que quando o Atlético entrava com o uniforme branco, o meu pai, que é atleticano, não sei se você sabe, ele falava, uniforme branco não é bom sinal, viu, Prates? Percebe isso. Não, eu respeito muito isso. A informação do Rafael Marques é extremamente importante. A gente está brincando aqui, mas até a gente discutia na primeira hora do programa, Mari, essa situação de quem teria o uniforme principal, de quem seria o mandante da final, né? O Rafael trouxe a informação agora. Então o Galo fica à esquerda, né? Naquela situação de Conmebol, né? Que sempre tem um mandante. Uma ação importantíssima essa, decisiva. Não, pra mística... E todo mundo tava nessa dúvida. E olha, eu vou te contar, daqui a 30 dias... A gente pode, obviamente, a gente vai mudar de opinião. Vamos ser sinceros com o fã de esportes. Esse negócio que vai falar que o time é favorito hoje, daqui a 30 dias... Por isso que eu não assumi favoritismo. 30 horas muda de opinião, Prates, você imagina em 30 dias. Você que conhece da magia. Agora, eu queria a sua opinião, e especialmente da Mari. Porque a análise do Zupac é perfeita. O Atlético era um time muito forte do meio para frente e tinha dificuldades atrás, não só na defesa, como na transição da defesa para o ataque. Ele tinha muitos problemas para sair jogando lá de trás. E esses jogadores que chegaram melhoraram muito isso. Mas na história deste ano, do Atlético, em 2024... Atlético Mineiro, há uma personagem decisiva. Decisiva. Qual é a personagem? Aquela menininha, que inclusive lembra a Fadinha, que deu uma entrevista... Participou aqui do Sport Center. Deu uma entrevista lá atrás, dizendo que tinha que mandar embora o Filipão, o Gemerson, o Patrick e o Edenilson. Chamada de Marizinha. Os três patetas. Exatamente. A Mari lembra. Essa menina botou o Atlético na final da Libertadores. Puxa vida. Ou não botou mais? O Eugênio tá de Se a gente fala sobre o efeito do destino, a importância da torcida, uma jovem, uma criança, com uma entrevista no maior sotaque mineiro já visto na história do planeta Terra, esses três patetas, Patrick e Edenilson. Ela foi, Mari, o craque Neto de 2017, com Eu Não Jogo Mais, aquela coisa, pão. Ela foi isso aí, ela ocupou esse espaço aí. Que show do mas Galo falando é exatamente sobre esses reforços... Foi mais ou menos isso. O Milito, nessa janela, o único jogador que o Milito pede, que ele chega pra equipe, pro Vitor e pede, foi Fausto Vera. Sim.
Os outros jogadores foram vistos como composição de elenco, oportunidade de mercado e também do departamento do Atlético de análise. O Milito chega pro Vitor e fala, me traga o Fausto Vera. O Daverson foi visto como composição de elenco. O Milito fala pro Vitor, me traga o Fausto Vera, que eu vou fazê-lo jogar no nível que você nunca viu antes. Do Argentino E o Galo Júnior. entende que agora o Fausto Vera tá atingindo esse nível aí. Ele era o capitão, né? Ele jogava com ele no Argentino, Ele era né? o capitão e o batedor de pênalti do Argentinos. Era do o pé Galo bom, era o pé bom do Argentino Júnior. Era o cara da saída de bola. Dá no Vera que o Vera vai distribuir o jogo. Ô, Mário. Há uma relação de confiança aí e agora com o Vera entregando dentro de campo. Então é uma contratação pontual do Milito. Muito criticado. E demorou, Vera. hein, Lúcio? No Corinthians. Eu aqui defendi certa vez. Eu falei, pode botar o Vera no lugar do Otávio. Como assim? Vai botar o Vera no lugar do Otávio? Não sei o quê. Não tô lembrando disso não, hein? Então vamos buscar no arquivo. Vamos chamar o VAR disso aí. Se falaram que ele Eu não adoro Oi, Eugênio. Ele faz ele não essas jogava nada, interjeições imitando ele quem foi aos critica. poucos encontrando o melhor ritmo e tá aí. Hoje é uma peça importante. Importantíssimo, é o cara que dá a vazão, é o cara que Eu tira não o time de discuto. trás. O que o Eugênio Leal fala hoje, quer dizer, há muito tempo, mas depois dessa Libertadores, eu apenas aplaudo. Eugênio Leal falou sobre Daverson no jogo contra o Fluminense, não foi, Eugênio? Sim, lembro. Você falou, não, sai o Bernard, entra o Daverson, o Bernard acaba se lesionando naquele jogo, e aí o Daverson entra e faz os gols. Então, quando ele fala sobre saída do Otávio para a entrada do Fausto Vera, eu digo, claro, meu senhor, eu não questiono mais nada. Não, é melhor não questionar, não. E assim, e acho que anteontem, o Fausto de fato jogou bem contra o River. Agora, o jogo da semana passada em Belo Horizonte foi a masterclass dele no. Ele chegou a ter Belo Horizonte. um apelido da torcida que é sacanagem. Eles chamavam de Exausto Vera, porque ele ainda não tinha entrado no ritmo do caras jogo. também tão E criativos. aí, quando ele começa a jogar muito, agora o torcedor fala, não, realmente era o cara de confiança. E do sobre o faz toda a Daverson, que vocês diferença. falavam aí. Ô, né? Mário. Rapidinho, só sobre o Daverson, o Vitor contou ontem pra gente na entrevista coletiva. Isso! Lá vem. Eu sou o único, Lente da verdade. desse F360 aqui. Que é o mão, ó. 51-49 para o Galo. Repita. Galo é favorito para essa final. Essa daí. É brincadeira. Pensei que ele ia falar 80 saída 20. estratégica. Não, é parelho final. Ô, Mari, Assim tu não isso com volta mais, 51, Lúcio. hein? Assim você não volta mais. Ô, Mari, vou voltar com você. Porque eu, pelo menos, fui sincero. Falei aqui 50-50. Aí veio outro, 51-49. Esses caras estão de brincadeira. Vai você aí, E Mari. fez um show. Ó, vou falar pra vocês. Eu confesso que eu tava no 55-45 Botafogo, mas com a informação do uniforme do Atlético, que não será o branco, será o preto e branco, eu colocarei, então, 50-50. E preciso dizer mais. Quando começou ali a fase do mata-mata, eu fui perguntada pelas redes sociais, que é sempre uma pegadinha, Sempre. quem eu acharia que seria o campeão da Libertadores. Eu, como pouco mureta e pouco... Eu não tenho muita fé nessa coisa, né, de mística, do poder da palavra, nem nada. Cética. Eu falei, River Plate, o campeão. Recebi uma enxurrada de mensagens de torcedores do Atlético dizendo, você agora, eu quero ver, você falou que o River que iria ser campeão, você deve estar mas o muito Prati triste. Eu explica falei, isso, estou Mari. muito Zica triste reversa. de ter errado o meu palpite. O Prati tem explicação simples pra isso. Quando você apostou no River Plate, era o quê, Prati? Zica reversa. Era zica reversa na lata. Não, tem era pra ninguém. análise. Isso aí nem precisa de muito tempo. É o próximo livro do Prat, ele vai fazer o Bom, pessoal, é isso. É muito bom lembrar. O jogo de ontem foi como foi sofrido e foi ruim como foi, porque o Botafogo poderia se dar ao luxo de ter um jogo sofrido e ruim, porque fez 5-0 no primeiro jogo. Eu fiz a live ontem e tinha pessoas no chat falando, tinha que ter feito igual o Galo, poxa, sei que lá e tal. Cara, curta a classificação. Você está na final, é isso que importa. O Fluminense, ano passado, passou pelo Inter assim, ó. Assim. O Ener Valencia perdeu 3 gols feitos na cara do Fábio. O Fluminense não mereceu ir pra final. O Inter foi muito melhor nos 2 jogos, tá? Nos 2 jogos. Só que ele foi incompetente na hora de finalizar, com o Ener Valencia. Mas o time como um todo jogou muito melhor. Uma peça, que foi a do último toque pro gol, o Ener Valencia entregou a paçoca. Então, por muito pouco o Fluminense não foi pra final. Mas ele foi. O Boca, ano passado também, ele se classificou para a final sem nenhuma vitória. Empatou os 2 jogos das oitavas, passou nos pênaltis. Empatou os 2 jogos das quartas, passou nos pênaltis. Empatou com o Palmeiras os 2 jogos da fase de semifinal,
passou nos pênaltis. E na final, ele empatou com o Fluminense. Vale lembrar, foi 1-1 no tempo normal. Se não me engano, foi Germancano o gol do Fluminense e foi Advíncula o gol do Boca Juniors. E na prorrogação, né, tentando levar para os pênaltis de novo, fracassou o Boca Juniors, levou o gol do Kennedy e foi 2-1. Então o Boca Juniors chegou à final e quase que foi campeão sem ganhar um único jogo. O que importa não é ganhar, gente, os jogos. É se classificar e, lógico, ser campeão. Então, cara, como é que a gente passou não interessa. E outra, a pessoa fala, tinha que ter feito igual o Galo. Primeiro ponto, o Galo, meu jogo foi 3-0. Nós fomos 5-0. Então, se fosse fazer igual o Galo, a gente teria que ter feito o primeiro jogo também igual o Galo. Inferior ao que a gente fez. Segundo ponto, o Galo foi com o time titular pro jogo. Inteiro titular, força máxima, porque esse é o foco do Galo na temporada. Nós temos o brasileiro também. Quando você faz 5-0 no primeiro jogo, você pode se dar o luxo de focar no brasileiro e botar os reservas na Libertadores. E foi isso que a gente fez. E por isso o jogo foi ruim. Porque o time reserva é ruim, Rafael. Você fala direto que o time reserva é muito bom, e o time reserva é muito bom. Só que você não pode esperar que o time reserva jogue no mesmo nível que o titular, nem que o time reserva desempenhe uma função tática igual ao titular, porque são jogadores de características diferentes. Você não pode esperar que um Tietê faça a mesma função de um Almada. Não pode esperar que um Danilo Barbosa faça a mesma função tática de um Gregory. São volantes marcadores? São, mas o Gregory rouba a bola e arrasta ainda alguns metros a bola carregando em direção ao gol até soltar. O Danilo não, ele rouba a bola e já, rifa ela. Ou toca em quem está mais perto para se livrar dela. É outro estilo de jogador. Você não pode esperar, por exemplo, não foi o caso ontem, mas digamos que entrasse o Cuiabano em vez do Alex Telles. Não pode esperar do Cuiabano, ou fosse o Marçal no Alex Telles, que faz a mesma função que o Alex Telles faz. São características diferentes. O Alex Telles é mais moderado, mais equilibrado. O Marçal, mais defensivo, com boa bola parada. O Cuiabano é um cara mais ofensivo, de entrar na área e fazer o gol, não de chegar no fundo a cruzar. Então são características diferentes, características bem opostas. Se entrasse, por exemplo, o Romero, né, no lugar do Luiz Henrique, outro tipo totalmente diferente de jogador. O Tiquinho com o Igor Jesus é a mesma função, fazem pivô, são grandes, sim, mas o Igor Jesus é mais jovem e mais rápido que o Tiquinho. O Tiquinho é mais lento, porém, tem uma visão de jogo para dar um passe qualificado muito melhor. Ele ontem quase deu uma assistência maravilhosa para um gol que o Marlon Freitas perdeu na cara do gol. Seria uma assistência do Tiquinho a la Ganso. Um passe lindo na lateral direita, no ponto futuro, deixando o Marlon Freitas sozinho com o goleiro. Se ele faz o gol, Tiquinho agora é herói. É herói com um passe a la Arrascaeta, a la Ganso, a la aquele Matheus Pereira, a la Alan Patrick, a la Estevão, né? Então é outro estilo de jogador. Mais lento, porém mais técnico, um passe mais diferenciado. São jogadores com peças diferentes, características diferentes. Então você não pode esperar que o time reserva, que é sim bom, só que você tem que montar para esse time reserva. O Arthur Jorge tem que estabelecer para ele qual é o time, vamos dizer assim, um segundo time, tá? Ele pode não que esses caras sejam os reservas imediatos quando vai trocar durante o jogo, mas se tiver que estar com o time reserva total, você tem que ter um time pronto, estabelecido. E esse time pronto estabelecido tem que ser treinado nos coletivos. Um time reserva estabelecido, cada um na sua posição certinho, bem montado, bem estabelecido como é o time titular, as peças certas, para eles se entrosarem entre eles, para quando forem jogar, e vai ser necessário que isso aconteça de vez em quando, eles tenham entrosamento, eles tenham a parte tática bem definida na cabeça deles, do que cada um fazer, e tenham também um estilo de jogo diferente do time titular, porque são peças diferentes, características e formas de jogar diferentes. Assim como o time titular você aproveita o melhor de cada um, o time reserva também tem que ser assim, tem que aproveitar o melhor de cada um, e não querer que eles simulem a forma que o time titular joga, porque são outros estilos de jogo. Eu não posso querer de um Romero que faça o que o Luiz Henrique faz. Eu não posso querer de um Tietê que faça o que o Almada faz. Eu não posso querer do Danilo que faça o que o Gregory faz. Eu não posso querer do Tiquinho que faça o que o Igor Jesus faz. Eu não posso querer do Cuiabano que faça o que o Alex Telles faz. E por aí vai. Então, é meio que isso. Essa é a mensagem que eu tenho com relação a quando questionam o time reserva. É bom. O elenco do Botafogo é muito bom. É sim. Só que tem que ser aproveitado e cada um faz melhor. E ontem nós tivemos um jogo ruim, sim, porque nós poderíamos ter um jogo ruim. Nós poderíamos, porque fizemos o dever de casa muito bem feito no primeiro jogo. O segundo jogo era apenas para administrar
e fazer o tempo passar. Fizemos errado, aí é um erro. O Botafogo entrou em campo com jogadores que entraram em campo para segurar a posse de bola. Savarino, Marlon Freitas, o Tietê, o próprio Tiquinho. Só que a bola não conseguia parar no pé deles. O Tiquinho até menos, porque a bola quase não chegou nele. Mas o Savarino, o Marlon Freitas e o Tietê, que estão na parte central do campo, no meio do campo, eles estavam soltando a bola muito rápido. Parecia que era uma pedra vulcânica fervendo no pé deles. Quando eles fazer o quê? Pegar a bola, acalmar. O Almada fez isso no segundo tempo. Ele pegava a bola, ele gastava o tempo com ela no pé, olhava o jogo, procurava alguém mais próximo, sozinho, não forçava passe em quem estava marcado. No primeiro tempo rolou muito isso, de forçar passe em alguém que estava mais à frente para fazer um gol logo. Saiu um cara estava marcado, estava com 2 zagueiros em cima. Era uma bola difícil de chegar. Toca quem está sozinho. Faz a marcação do Peñarol se mexer e gerar os espaços, como foi no segundo tempo do jogo do Engenhão. Então, acho que o erro foi em os jogadores que estavam em campo, que tinham a função de tocar a bola com mais refinamento, com mais calma, fazer o jogo rodar, Tietê, Savarino e Marlon Freitas, eles estavam tocando muito rápido a bola, estavam nervosos. Então esse foi o erro do esquema do Arthur Jorge ontem. E eu achei que ele foi meio irresponsável em colocar tantos titulares, principalmente pendurados, como foi o caso do John, né? Que poderia levar um amarelo injusto, como foi o Barbosa, que levou um amarelo injusto. Ele quase ficou fora da final porque ele levou um amarelo que não foi para isso, ele foi um lance de cabeça, com cabeça e levou amarelo, nunca vi isso. Como se fosse um lance de mal intencionado, um lance de antijogo, ou um lance de violência, não foi o caso. Então ele poderia levar um outro amarelo também injusto, e com 2 injustiças, ficar fora da final. Assim como o John poderia, às vezes, levar um cartão para uma cera, mesmo sem ser cera, e ficar fora da final. Então acho que foi meio que irresponsável o Arthur Jorge. Dava para ter ido um pouco mais cauteloso. Mas dito isso, o Botafogo passou. Poderia perder, perdeu. De quanto podia perder? Exatamente. Poderia ter feito mais gols, poderia, mas não fez, perdeu um gol na cara do gol. Como eu falei do lance do Tiquinho, que deu passe para ele. Aquele gol não se perde. Até por isso acho que ele meio que se livrou da bola no segundo gol. Deu o passe pro Almada fazer o gol, porque ele estava mais livre que o Almada. Mas ele preferiu dar o passe para não correr o risco de perder outro gol feito e ser vilão do jogo. Mas é isso, pessoal. Se permita sonhar, se permita curtir esse momento único. Vocês nunca passaram por isso, nem seus pais, nem seus avós nunca passaram por esse momento de final de Libertadores, de poder ser o melhor time da América. Então curta, desfrute e vamos ter confiança para ganhar esse título, se Deus quiser, no dia 30 de novembro. Fico por aqui, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tem aqui no canal do Torcedor do Fogão. Eu sou o Rafael e até o próximo vídeo. Valeu!